A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Estamos aqui retomando amanhã com propósito. Estávamos com um problema no áudio, mas agora eu acredito que esteja saindo aí. Louvado seja Deus pela tua vida. Louvado seja Deus por essa chuva maravilhosa que Deus está nos derramando. Louvado seja Deus por todas as coisas que Deus tem nos feito. A Bíblia, quando trata de chuva, a Bíblia vem falar de bênçãos para nós. Então é uma bênção que está se derramando nesta manhã. É uma bênção que está caindo sobre a nossa vida. Diminui as queimadas, né? Molha as plantações e tantas outras coisas que precisamos. Enche os rios, né? Porque a água é vida também. A água, nós precisamos dela para nos mantermos de pé também. Então é muito necessário. Deus abençoe por essa chuva. Deus abençoe por este dia. Deus abençoe por todas as coisas que têm nos ocorrido. Eu quero chamar você à oração, para nós estarmos orando juntos, porque esta manhã nós temos propósito, e o propósito é adoração, o propósito é louvor, e Deus sempre nos dá uma palavra, Deus sempre nos dá o alimento diário, para que possamos todos os dias nos alimentar diante da mesa. Eu quero orar juntamente contigo, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, aqui nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos por tudo que tu és, Senhor. Pela tua benevolência, por tua graça, por tua benignidade, por esta manhã que se inicia, Senhor. E nós estamos aqui louvando, bendizendo e exaltando o teu santo nome. Pai, já vai abençoando os meus irmãos que entrarão, meu Pai, que participarão nessa live juntamente conosco, aqueles que verão depois, meu Pai, aqueles que serão alcançados direto ou indiretamente, porque se alguém, meu Pai, ouve a palavra e põe em prática, a sua família, Senhor, meu Pai, é alcançado. O propósito, meu Pai, é salvação. O propósito, meu Pai, é coisas grandiosas diante da tua presença. Pai, que nesta manhã o teu Espírito Santo nos permita, Senhor, meu Pai, prestar um culto de adoração, um culto racional, um culto, meu Pai, com direção diante da tua presença. Eu peço que o Senhor já vai alcançando as vidas, as famílias, Pai. Eu não sei qual é a necessidade, eu não sei qual é a dificuldade, mas sei que o Senhor é um Deus fiel que pode todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus provedor, é um Deus, meu Pai, que cura, meu Pai. É um Deus libertador, é um Deus que ensina, Pai. E agora, Senhor, nós temos o Espírito Santo, o outro Consolador. O Espírito que consola, o Espírito que ensina, o Espírito, meu Pai, que nos dá a condição de entendermos, Pai, quando nós estamos fazendo algo que não agrada a Ti, Senhor. Meu Pai, o Espírito Santo é aquele, Senhor, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, nesta manhã nós abrimos este culto em nome de Jesus e todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Senhor Bernardo, Deus abençoe. A paz do Senhor, minha irmã. Missionária Valéria já vai estar entoando os hinos da harpa cristã, em nome de Jesus. A paz do Senhor, louvor 171, 171 da harpa cristã. Aleluia. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz.
concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus. 141. 141 da harpa cristã. Aonde guiai-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sob a cruz, regimento do meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor,
guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor, missionária Alice, a paz do Senhor, irmã Valquíria, em nome de Jesus. Sejam bem-vindas. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu ajeitar aqui. Irmã Edmilson, Deus abençoe. Já vi que a nossa irmã Fabiana postou lá que a cirurgia da nossa irmã Helenice foi um sucesso, né? Glória a Deus. Nós estávamos clamando também por isso. Deus é fiel em todo o tempo, viu, meu irmão? Manda saudação de paz para as nossas irmãs aí, tá? E o nome do Senhor sempre será glorificado. Vamos entrar na mensagem, na palavra desta manhã. Está registrada em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. João, o amado, escreveu. Louvado seja Deus. Capítulo é o de número 4. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 4, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amados irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouco da mulher samaritana. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor veio, a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a aldeia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Isso era quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe, porém, a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior
do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós estamos vendo aqui que na passagem que Jesus está indo para Galileia, ele para junto ao poço de Jacó. A Bíblia diz que ele tem que passar por Sicar. E ele está com sede, ele está cansado do trajeto. E a Bíblia vai nos dizer que ele pede para os seus discípulos ir comprar comida. Porém, ele fica descansando ali e desce uma mulher samaritana para tirar água do poço. Essa mulher está indo num horário que o sol está quente. Ela chega para tirar a água e antes que ela dissesse qualquer coisa, Jesus começa a falar com ela. Jesus fala para ela: dá-me de beber. Quando Jesus fala para ela: dá-me de beber, ela já se espanta, porque judeu não se comunica com samaritano. Ela já logo diz: sendo eu uma mulher samaritana, o Senhor está falando comigo, né? E Jesus respondendo disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Jesus começa iniciando-se um diálogo com aquela mulher. Nós sabemos, irmãos, que um dos ministérios de Jesus a restauração. Então Jesus ele vem para restaurar. Jesus ele vem para alinhar as coisas e colocar as coisas no lugar. A Bíblia diz que Jesus está dizendo: se tu se conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, lhe pediria e ele te daria água viva. Jesus está dizendo: eu quero água para matar minha sede agora, momentânea, porque eu estou com sede, meu corpo físico precisa dar. Mas se tu soubesses quem fala contigo, se tu soubesses que eu sou o Messias, ele já começa iniciando um diálogo com aquela mulher. É tu que me pediria água, não era eu que pediria para você. E eu te daria não uma água comum, uma água viva. Eu te daria água viva. E ela já começa, né? Tu não tens, porque quem não entendeu ainda o propósito, quem está andando sem rumo e sem direção, quem está achando que as coisas é normal, quem está achando que o céu ou o inferno é a terra, não está entendendo que Jesus, irmãos, ele veio para nos tirar desse ambiente terreno e nos levar aos céus de glória. Nós estamos às vezes acostumados com o balde tirar água do poço, mas Jesus está querendo fazer em nós uma fonte de água viva. Pastor, e aí ela começa a dizer: o Senhor não tem com que tirar. Ela está olhando para as mãos de Jesus, está olhando para ele, vendo para ele, ele não tem corda, ele não tem balde, ele não tem com que tirar essa água, porque essa água viva deve estar no fundo do poço. Ela está firmada no poço, ela está firmada num lugar de água que até brota do fundo, mas é uma água que não circula. Quanto mais vai tirando, mais vai brotando, mas uma hora o poço seca. Uma hora o lençol freático entope a veia ou encerra aquela veia de água que está passando ali e para.
Mas Jesus está falando de algo que leva para a eternidade, que conserta todas as coisas, que no âmbito espiritual é bem mais do que pensamos. E ela no versículo 12 ela diz: és tu maior do que Jacó nosso pai, que nos deu o poço, e bebendo ele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Ela está ainda olhando para o poço e dizendo assim: Jacó nos deu esse poço. Será que o Senhor é maior do que a promessa do pai Jacó? Será que você é maior do que Jacó, que ele, além de furar o poço, de abrir o poço, ele nos deu a honra bebendo, bebeu seus filhos e toda a sua possessão de gado aqui? Sabe por quê? Porque ela está olhando diretamente para o poço. Ela está olhando diretamente para aquilo que ela tem que todos os dias cavar lá, jogar o balde lá, olhar, puxar, né? Ficar olhando para ver se não tem nenhuma sujeira e tirar. Mas ela está tomando uma água, irmãos, que não é uma água viva. Ela está acostumada a olhar para aquele sistema que foi implantado em sua mente. Ela está acostumada a fazer o mesmo caminho todos os dias. Tem um horário específico para tirar água, tem um horário específico para fazer essa caminhada. E Jesus está alertando ela, mostrando para ela que é uma fonte de água viva inesgotável. Jesus está falando para ela: eu tenho água que vem e fluir todos os dias, um renovo grandioso para a tua vida. Mas ela vai dizer lá, né, no versículo 13: Jesus respondendo disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A fonte que Jesus nos dá, irmão, faz brotar, a água que Jesus nos dá faz brotar em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe o que acontece? Nós estamos acostumados a ter poço e a ter balde. Poço, balde e jarro. Nós estamos acostumados a ter poço, balde e jarro. Virou algo, né? É aquela água, é só aquela água. Eu lembro quando eu era pequeno, né? Minha mãe ia trabalhar na roça. E eu não sei se todo mundo conhece, tinha um negócio chamado moringa. Era feito de barro. Ela poderia colocar água gelada aqui em casa, mas uma certa hora do dia a água já estava quente, já estava morna, não estava mais fresca, né? Quando ela estava nova ainda aguentava mais, mas quando ia passando-se o tempo ela não aguentava. E era aquela água que nós tínhamos que tomar o dia inteiro, porque não tinha, né, garrafão térmico igual tem hoje. Mas era aquele mesmo rito, era levar a água todo dia, né? E nós estamos muitas das vezes na mesma situação dessa mulher, já com o horário pronto para ir buscar a mesma água, a mesma situação, o mesmo negócio, porque nós entramos no sistema, nós entramos no automático. A religiosidade tem tomado conta de nós e nós não queremos descobrir o que tem na palavra de Deus mais. Nós não queremos ir além na intimidade com Deus mais. Irmão, Jesus iniciou um diálogo com essa mulher mostrando-lhe intimidade. Ele está chamando ela à intimidade, mostrando para ela a verdadeira diretriz da adoração. Jesus é a fonte, Ele tem a fonte, Ele é a fonte, nos proporciona a fonte. Mas às vezes nós estamos firmados em poços. Pai do Senhor, Eric, Pai do Senhor, meu irmão Luiz Gabriel, irmã Aline, Deus abençoe em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Ele está nos proporcionando, Maria Aparecida, seja bem-vinda em nome de Jesus. Ele está nos proporcionando água. Pastor, por quê?
Porque um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. É água que refrigera, é água que mata a sede, é água que limpa, é água que lava. E Jesus está dizendo: esta água eu tenho e eu quero te dar. Mas tem que haver um reconhecimento de quem sou eu. E a mulher está presa em alguns princípios, e eu vou falar para você alguns princípios que ela está presa. Aquilo que o Senhor nos revelou nesta manhã. Ela está em situações de muitas alianças, mas nenhuma aliança com Deus verdadeiro. Pastor, por quê? Versículo 15 diz: e disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirar. Nós estamos muitas das vezes igual essa mulher samaritana. Nós queremos que Deus entre com providência em certa área da nossa vida para cessar os problemas, para cessar as dificuldades, para nós não precisarmos mais ir no poço, para nós não precisarmos mais lá e tirar água, para nós não precisarmos mais trilhar o caminho, mas sem o entendimento que tem que ter um encontro verdadeiro com Deus, sem o entendimento que tem que ter um encontro verdadeiro com Jesus. Irmãos, e Jesus nunca errou, ele sempre falou com propriedade de causa. Jesus nunca falou talvez, será, eu acho, eu penso, não, ele sempre falava, é o Pai está dizendo, o Pai está fazendo, né? Eu estou a serviço do Pai. Quem vê o Pai, vê a mim, quem vê o Filho, vê o Pai. Está sempre dizendo do Pai. Jesus sempre está fazendo a referência do que ele veio fazer nessa terra. Ele está dizendo, eu fui direcionado para o Pai, para religar a humanidade ao Pai, né? E o Pai, nisso, o Pai é glorificado no Filho. Nisso, o Deus Pai é glorificado no Filho, em mim, que sou Jesus. Agora ela está dizendo, eu só quero dessa água que o Senhor está falando aí, me dá ela, para mim não precisar mais enfrentar o sol quente. Mas ela não está entendendo que é algo mais, é algo espiritual que Jesus está querendo liberar para ela. Ela está querendo matar a sede momentânea ali e acabou. Quantas pessoas têm ido na presença de Deus e depois que recebe a bênção, porque insistiu, porque confiou na palavra, porque esperou, não voltou mais. Porque até aquele momento saciou a tua sede. Naquele momento ela foi saciada, mas Deus tem muito mais para fazer, irmãos, do que aquela simples coisa. Porque Deus, ele não quer nos dar só coisa na terra. Não quer nos dar só carro, casa, isso é coisa passageira. A Bíblia diz que a traça e a ferrugem vai corroer isso aí. Mas Deus, no seu Filho amado, está nos proporcionando a salvação. O triunfo do Evangelho é a salvação. Nós temos que estar sendo esta fonte a jorrar para a vida eterna. Nós temos que ser uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Quem tiver contato conosco tem que ver a água jorrando e também bebendo dessa água e tomando posse da salvação, da vida eterna. Às vezes nós estamos preocupados em só saciar a nossa sede. Não é comigo, não é problema meu. Não, irmãos, nós temos que ser uma fonte a jorrar. Nós temos que ser uma fonte a jorrar na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na igreja que congregamos. Nós temos que ser uma fonte a jorrar aonde quer que estejamos, ainda que seja uma vez só. Jesus está sendo uma fonte a jorrar, ele está de passagem. Jesus não comprou uma casa nem em Sicar nem em Samaria. Jesus está de passagem. Mas aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece, irmãos. Vamos lá. Versículo 16. E disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido.
porque tiveste 5, e agora o que tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Sabe o que acontece? Jesus está dizendo: chama o teu marido. Jesus está dizendo: Pai, Senhor, pastora Jaqueline, seja bem-vindo. Jesus está dizendo para ela: chama o teu marido e vem cá. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disseste bem, tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Irmãos, Samaria, por causa da miscigenação, por causa do cativeiro, trouxeram com eles aquela região de Samaria, do lado ali, adoravam Deus pagão, Baal, Moloque. Tanto que um dos pecados abomináveis que Samaria cometeu foi entregar os seus filhos a Moloque para morrerem queimados. Entregavam as crianças para morrer queimadas em sacrifício. Jesus está falando: ó, tiveste 5 alianças, 5 deuses. Pai, Senhor, Renato, seja abençoado em nome de Jesus e bem-vindo. Tiveram 5 maridos, tiveram 5 alianças, e agora você está dizendo que serve a Deus, mas não tem aliança com Ele. O que tens agora, o que você diz que é teu marido, não é teu marido. Porque não adianta nós querermos servir Deus só de falar, irmãos. Deus não está dizendo para ela de matrimônio físico, Jesus está dizendo para ela de aliança espiritual. Tiveste 5, ó, tiveste 5 alianças, 5 maridos. Porque uma das representações de deuses, principalmente Baal, era senhor ou dono. E todo mundo que se aliança com Deus pagão, ele está aliançado, é como se fosse um casamento, ou é um casamento. Por isso que Jesus é o noivo da igreja, é o marido da igreja, é o esposo da igreja. Agora ela quer falar de Deus, mas ela não conhece Deus por inteiro, porque os samaritanos não acreditavam na palavra de Deus. Eles só tinham o Pentateuco como verdade, os 5 primeiros livros da Bíblia. E depois Deus vai discorrendo, Deus vai falando de adoração, eles não querem voltar, porque a mente está cauterizada. Ah, o que eu faço é certo, o que tá, Deus entende. Irmãos, para com isso. Deus abençoe, Vilma, Jorge Índio, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós temos que parar com esse negócio de achar que Deus é um só. Jeová é um só, irmãos. Jeová é um só. Às vezes fala Deus que está no céu. A Bíblia diz que os principados, potestades estão no reino celestial. Às vezes a pessoa está apontando para cima, o meu Deus está lá, e não é Deus Jeová. Nós temos que parar com esse negócio. Deus é um só, Jeová é um só. Por isso que Jesus está dizendo: traz os teus maridos. Ela falou: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, porque tiveste 5, que agora tem não é teu. Você está dizendo que está servindo a Deus, mas não está. Você, Barbosa, Deus abençoe em nome de Jesus. Você está dizendo que está servindo a Deus e não está. Mas Jesus está proporcionando a aliança, a renovação do propósito. Mas primeiro tem que entender que nós temos que tirar o olho do poço. O poço é um sistema religioso. O poço é a confiança do meu braço. O poço é algo que eu digo: ó, eu confio em Deus, mas se der errado eu vou no poço. Não, confiar inteiramente é servir inteiramente. A prostituição religiosa estava tão grande que 5 deuses não poderia resolver, e eles estavam dizendo que servia a Deus. Mas Jesus está dizendo: mas cadê a aliança? Porque diz que tem um marido aí, mas ele não é o teu marido. Você não tem contato com ele, não tem intimidade com ele. E nós sabemos que marido e mulher, eles têm que ter intimidade. Eles têm que caminhar junto, de mão dadas. Por isso que Jesus representa e é o noivo da igreja, o marido da igreja, o esposo da igreja. A igreja começa com casamento, a Bíblia começa com casamento e vai terminar com casamento. Porque o propósito de Deus com os homens sempre foi a aliança, sempre foi a fidelidade, não tem outra coisa, irmãos. Deus, Ele quer que nós participamos de toda a benfeitoria que Ele tem, mas nós temos que tomar posse de quem é o nosso Deus e saber quem é o nosso Deus
e também ter aliança com Ele, irmãos. E aí alguém vai dizer: amaziado com fé, casado é. Conversa. Eu falo isso fisicamente, mas também biblicamente. Eu sou simpatizante do Evangelho. Você não é cristão. Não é cristão. Para com esse negócio. Eu gosto de ouvir a palavra. Não pode só gostar de ouvir, tem que praticar. Tiago 1,22 diz: não seja tão somente ouvintes, e sim praticantes da palavra do Senhor. Para com esse negócio. Ah, mas não precisa agora casar não, tá tudo certo, Deus entende. Irmãos, se você for procurar na história judaica, era feito um contrato. Era feito um contrato antes do casamento, com as coisas estipuladas que tinha que acontecer. O nosso contrato para que nós casemos, para que nós venhamos herdar a vida eterna é a Bíblia. E ele foi selado com sangue. O noivo, o esposo comprou a igreja, foi com sangue. Não foi com qualquer dote, não. Não foi com ouro, não foi com prata, não. Não foi com nada designado desta terra, não. Foi com o próprio sangue de Jesus Cristo, vertido no madeiro, selando a propiciação, selando o poder de Jesus sobre a igreja. Porque quando o soldado lhe fura do lado, ali é aspergido, ali jorra sangue e água. Ali é o nascimento da igreja. Pastor, diz mais. A Bíblia diz que Jesus está falando para ela: disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela está dizendo: houve adoração do nosso povo aqui, dos nossos antepassados neste monte. Mas vós estão dizendo que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Vamos lá, versículo 21. E disse-lhe Jesus à mulher: crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ele falou: vai chegar um tempo que não é nem aqui nem lá, mas vai ter adoração verdadeira. Jesus está se referindo ao céu, irmão. Jesus está falando da adoração verdadeira. Quando nós estivermos no propósito que Deus tem providenciado e prometido para a igreja. Deus não prometeu para a igreja que vai ficar rica. Deus não prometeu para a igreja que a igreja seria bem sucedida. Deus não prometeu para a igreja status. Deus não prometeu para a igreja só bênção, agora é só vitória. Não. Deus não prometeu para a igreja que a perseguição acabou. A igreja vai ser perseguida até o último dia dela na terra. Mas Deus prometeu salvação. Deus prometeu auxílio. Deus prometeu o Espírito Santo pelo seu Filho Jesus. E nós temos isso. Eu preciso de tantas coisas. Nós precisamos entender, irmãos, que a salvação é o nosso maior tesouro. Estar com Jesus é o nosso maior tesouro. Viver em Jesus é o nosso maior tesouro. Ela está preocupada ainda com o território, porque a mente dela cauterizou, foi o que ela ouviu a vida toda. E aquela miscigenação de adoração, a prostituição espiritual de adoração, confundiu a mente. Precisava passar por uma libertação. E Jesus vem libertando com o quê? Vendendo azeite? Não. Jogando água? Não. Jesus vem libertando com palavra. Sabe o que Jesus sempre vai nos ministrar? É pela palavra, irmãos. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que põe de pé. Ei, se você está me ouvindo nesta manhã, tome a posição. Deus tem muito mais do que um momento para mim e para você. Deus não vai levar ficante para o céu, tá? Deus não vai levar amante para o céu. Deus vai levar a esposa no seu filho amado. Deus vai levar a igreja com intimidade, adornada, com vestimenta branca, com as vestimentas de santidade. Nós estamos perdendo tempo dizendo: Senhor, eu quero um carro. Irmãos, tem N meios de trabalhar, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas melhor do que um carro é a salvação, sem dúvida. Pastor, eu tenho sonho de ter casa. Eu também. Eu ainda não tenho casa própria, eu também tenho sonho de ter casa.
Mas se Jesus voltar hoje e a casa não chegar, todas as promessas se cumprem em Cristo Jesus. Eu tenho que estar ligado com Cristo. Eu não posso parar de viver aqui na terra. Mas eu tenho que já estar almejando o céu. O meu ser dentro de mim, eu tenho que estar aspirando pelo céu, olhando para o céu, dizendo: lá é minha morada final. É na eternidade, não é um momento. Não é um café da tarde que Jesus prometeu no céu. Não é uma volta de montanha russa que Jesus prometeu no céu. Não é andar num cavalo alado de 1 hora e voltar. Não, Jesus prometeu a eternidade. A mulher estava ali só saciando ali o momento, a sede. E ela não tinha um compromisso com Deus Pai. Ela conhecia de ouvir falar quem era Deus. Por isso que Jesus estava dizendo: o que tens agora não é teu. Pai Senhor, pastor Luciano, Deus abençoe em nome de Jesus. O que tem agora não é teu. Irmãos, Deus ele pode te dar uma vida bem sucedida, mas se não te der uma vida bem sucedida, você trabalha e come. A porta quem abriu foi Deus, tudo bem. Tem pessoas que Deus vai separar para a obra, nós entendemos. Mas nós não podemos querer ser igual ao outro. O que Deus preparou para o outro é para o outro. O que Ele preparou para mim é para mim. Ah, pastor, eu estou orando para que acabe a desigualdade social. Irmãos, a desigualdade social vem e ela acontece antes de Cristo, desde a fundação do mundo, porque o mal se instaurou no mundo. Pastor, se Deus existe mesmo, porque a maldade muitas das vezes está reinando em alguns lugares. Porque Deus, irmãos, Ele está olhando para nós e querendo que nós renunciemos o mal. A maldade iniciou com a rebelião no céu, onde alguém queria o lugar de Jesus, quando Ele disse: eu quero o lugar, almejo o lugar à destra de Deus. A maldade nasceu num sentimento, porque Caim teve a mesma condição de Abel, mas ele esperou e escolheu a parte má do negócio. Ah, pastor, mas eu acho que esse balde aqui de água já tá bom. Eu acredito que só essa água aqui já tá bom. Pastor Angélica, Deus abençoe. Isso aí aqui, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu acredito que só esse balde de água aqui tá bom. Não, Deus está nos chamando para adoração. Deus está chamando para nós conhecermos a Ele na intimidade. E quem está nos ministrando todos os dias é Jesus, irmãos, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Vamos lá. E vós, adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. É Jesus que está falando. Vocês estão adorando o que não sabem. Vocês não têm intimidade com Deus e dizem que é servo de Deus. Vocês estão querendo prestar culto para Deus, mas nem se arrependeram do pecado que vocês cometeram aí, adorando outros deuses pagãos. Vocês não entenderam, irmãos. É isso que Deus está nos falando. Tem pessoas que estão na igreja, estão correndo atrás do esoterismo, estão correndo atrás da feitiçaria, porque estão cauterizados, estão pegos em tantos badulaques, poste-ídolos, idolatrias, estão querendo oferecer a mesma coisa para Deus. Deus não quer ser idolatrado. Idolatria é diferente de adoração. Nós temos que entender que o propósito da adoração, Deus formou para Ele, não idolatria, mas adoração. E a adoração é verdadeira. A adoração ela é espontânea. Eu agradeço a Deus porque sei que Ele é Deus nos céus. Eu agradeço a Deus pela criação dEle em totalidade das coisas. Eu agradeço a Deus porque Ele me proporcionou esse dia aqui. Eu adoro a Deus com tudo isso. Agora quem vai atrás dessas coisas de deuses pagãos, adora primeiro porque tem obrigação, senão o chicote estrala. Segundo, tem que pagar. E com Deus é diferente. Foi Deus que deu seu filho e Ele pagou o preço por nós. Você está entendendo que as duas coisas não casam, não vão na mesma mão? O mal quer receber. E Jesus é quem pagou por nós, irmãos. Jesus está falando, a salvação não vem se não for pelos judeus. Nós adoramos o que sabemos, vós adorais o que não sabe.
Tem gente que às vezes eu tô com ele em algum lugar, né? Pela conversa eu vejo que não professa a mesma fé que eu, não acredita no Deus Pai. Aí fala, o nosso Deus, eu já repreendo na hora, falo, não, o seu Deus, porque o meu é o Jeová. Você conhece Deus Jeová? Não, eu sirvo outras coisas. Eu falei, então, é seu Deus isso aí, eu não posso fazer aliança com esse Deus aí não. Eu já tenho aliança com Deus Todo-Poderoso. Pastor, o senhor expõe? Não, eu não aceito aliança. E nós às vezes estamos fazendo aliança com deuses estranhos, sentando em mesa, dividindo palavras, estando lá porque nós sabemos a verdade e nós não falamos a verdade. Ah, vem, é o mesmo sentimento. Ah, não quero problema, faz igual Salomão. Pode entrar com seu poste ídolo. Entra aí com ele debaixo do braço, ele é pequenininho, ninguém vai ver. Daqui a pouco está instaurado o lugar de idolatria, o altar de sacrifício, e não é para Deus, irmãos. Nós temos que vigiar muito, muito com isso. E Deus, ele está me revelando isso para falar. Eu não falo as coisas aleatoriamente não, fique em paz, tá? Deus, ele está querendo adoração verdadeira. Primeiro, nós temos que desprender do poço. Qual é o poço, pastor? A força do braço, a confiança. Ah, Deus falou para mim confiar, mas se der errado eu corro ali. Não, nós temos que esperar com certeza e confiança no Senhor. Temos que nos posicionar no lugar da adoração. E é para quem quer, tá? Não é obrigado, é para quem quer. Quer viver o sobrenatural? Se coloca nos pés de Jesus. Quer viver o sobrenatural? Se rende a Jesus. Quer viver o sobrenatural? Se entrega por inteiro. Porque Deus não tem médium na sua presença. Médium é metade, Deus é inteiro. Quando o Espírito Santo desce, ele toma a totalidade de nós, irmãos. O Espírito Santo não enche pela metade, não fica mediúnico não, fica inteiro, para nós sermos direcionados por Deus. Deus não dá espírito de adivinhação. O Espírito Santo é um espírito que revela, conhece o íntimo e o oculto. Ah, pastor, mas eu acho que fulano lá, ciclano lá é de Deus, só está no lugar errado, porque falou isso. Irmãos, cuidado. Saul fez muitas coisas erradas. E uma delas foi querer consultar a pitonisa para querer ressuscitar o espírito de Samuel. Cuidado. Tem muita gente que diz, não importa o estado que você começa. Não importa. Nós até podemos começar errado, porque nós viemos cheios de coisas e começamos errado na caminhada. Mas nós não podemos permanecer errado, porque o fim dessas coisas é morte. Sara, Deus abençoe em nome de Jesus. Qual que é a verdadeira adoração que nós estamos proporcionando para Deus? Essa live aqui, irmãos, não é uma simples live, não é para nós enchermos aqui de pessoas e ficarmos batendo papo. É uma live direcionada por Deus, manhã com propósito, para o propósito da adoração, para nós voltarmos à palavra, à essência da palavra de Deus, e termos resposta de Deus segundo a tua vontade e o teu querer. Tem acontecido libertações, curas, restaurações pela palavra, não é pelo pastor Eduardo. Não é quando a missionária Valéria está cantando. É o propósito de Deus. É Deus que está enviando. É Deus que está libertando, curando, restaurando. E é pela palavra. O direcionamento aqui é a palavra, é o Espírito Santo. Então eu quero que você entenda nesta manhã. Vem para a adoração. Chega verdadeiramente e se lance ao Senhor pela palavra. Deus abençoe Júlio. Júlio também tem acompanhado todos os dias que pode em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Versículo 23. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Se o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, tem muito adorador que não é verdadeiro. Concorda comigo? E Jesus está falando certamente desta mulher. Ele está falando, filha, o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade, intimidade, conhecem quem é o Pai, sabe quem é o Pai, sem dúvida nenhuma reverencia a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele fez por intermédio de Jesus na cruz do Calvário.
o Pai está procurando. Tem verdadeiro adorador nesta manhã juntamente comigo aqui? Se nós estamos em dúvida da nossa adoração, irmãos, o momento é se posicionar hoje. O momento é hoje, é agora, o tempo é hoje. Não, pastor, eu acho que isso aqui está certo, ó, já não dá nada. Irmãos, dá e dá muita coisa. Dá e dá muita coisa. Quando Jacó sai da terra do seu sogro Labão para reconciliar com seu irmão, Raquel, a mulher que ele amava, levou a idolatria, o poste ídolo do seu pai. Levou a idolatria da terra. Por causa disso, o seu sogro perseguiu. Pai Senhor, Tatiana, Deus abençoe. Às vezes nós estamos sendo perseguidos. Às vezes nós estamos sendo atacados. Porque nós temos carregado uma idolatria dentro de nós. Nós não rompemos aliança com os maridos de aliança outrora. Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente. Estou falando de deuses pagãos. Eu estou falando de aliança que nós fizemos outrora. E por isso que há uma brecha aberta e nós estamos sendo atacados. E é manhã de nós fecharmos essa brecha. É manhã de nós retomarmos aquilo que Deus nos prometeu. Se você ainda não tomou, é momento de tomar posse nesta manhã. Nós temos que saber quem é Deus na nossa vida. Nós temos que saber se nós estamos caminhando no caminho que Ele nos escolheu, que Ele nos proporcionou. Deus está à procura, o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, em que adorem o Pai em espírito e em verdade. Vamos lá. E Deus, é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando vier, nos anunciará tudo. Ela está comendo ali e ela está dizendo: eu estou esperando a promessa. Está vendo? Ela não está com direção. Ela não sabe. Ela ouviu a palavra, mas ainda precisa ser, liberta. E Jesus continua ministrando. Ele diz: eu o sou. Eu o sou. Eu que falo contigo. Ele está dizendo: a promessa sou eu, o Messias sou eu, o libertador sou eu, o restaurador sou eu. Quando a mulher ouve eu sou, eu é que falo contigo, e nisto vieram seus discípulos e maravilharam. E maravilharam-se dizendo, e maravilharam do que estivesse falando com uma mulher. Mas todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Ela deixou o seu cântaro e foi para a cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Irmãos, quando Jesus fala eu sou, depois de ministrar para ela, houve um milagre, houve uma restauração de mente, corpo e espírito, A alma dela foi posicionada, o espírito dela foi posicionado, o corpo dela foi posicionado, ao ponto dela sair, deixar o cântaro e dividir. A mulher que estava lá precisando de uma reposição, naquele momento ela vira uma evangelista, uma missionária, e vai e anuncia o que Jesus tinha acabado de dizer para ela. É isso que esta fonte de água viva jorra para a vida eterna. Quem recebe Cristo quer levar Cristo adiante para outras vidas, irmãos. Se nós estamos preocupados só conosco, com o nosso umbigo, o que vai acontecer de nós, que o problema não importa mais das outras vidas. O que está acontecendo lá fora não é problema meu, o problema está em nós. Infelizmente nós não estamos servindo a Cristo. Nós falamos muito de 1 Coríntios, do capítulo 13, sobre o amor. Mas o amor não é só para ser falado, ele é para ser praticado. E Jesus, ele veio com esse amor, abrangendo a mim e a você, nos dando posicionamento para que nós viéssemos romper toda aliança com o mal e fazer uma aliança de eternidade com Deus.
Eu quero chamar a tua atenção nesta manhã em se reposicionar. Se tem alguma coisa fora do lugar, se reposicione aí. Se as coisas não mudaram, se as coisas estão ruins, é porque nós não estamos no modelo que Deus quer. Nós não estamos na adoração que Deus quer. Nós ainda não entendemos o que é ser o verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Porque essa mulher chegou, né? Ela conhecia, ouviu falar até mesmo de Cristo, ouviu falar até mesmo do Messias, mas ela não sabia, ela não estava ligada no Pai. Ela não estava ligada no propósito de Deus. Mas Jesus veio, ó, religando, ó. E quando Jesus religa, ela já sai correndo. Os seus discípulos maravilharam-se, mas não perguntou, porque ele estava falando com a mulher que não era comum, e nem o que ele estava perguntando para ela. Eles ficaram olhando e falaram: olha, essa mulher teve condição de receber um culto exclusivo. Jesus fez um culto para ela aqui exclusivo. Jesus sempre pregou para multidões, e Jesus agora está pregando exclusivamente para ela. Ei, nós temos que estar aonde Jesus nos chamou. O propósito é entender. Quando Jesus fala para ela assim: mulher, tivesse 5 e agora o que tens não é teu, ele está dizendo: nisto disseste com verdade. A mulher começa um estado de arrependimento, irmãos, porque o que ela tinha era uma ideia, o que ela tinha era algo que alguém falou para ela, o que ela aprendeu foi idolatrias, adoração a deuses pagãos, vendo sempre criança sendo queimada por Moloque, por cultos a Moloque ou Moleque, que era o nome desse deus pagão. Ela cresceu como se fosse normal. Ah, pastor, por que aquela pessoa está naquela religião? Porque na mente dela aquilo que é o certo, e é só a palavra de Jesus que traz o arrependimento e nos posiciona no lugar que nós estamos. Às vezes nós ficamos julgando, em vez de pregar. Jesus não julgou. Jesus chegou falando, ó, palavra, tal. Sabe por quê? Porque julgando ninguém, irmãos, nós não vamos ganhar eles. Julgando alguém, nós não vamos ganhar eles. Mas Jesus pegou a palavra, ó, e pela palavra ele foi ministrando, gerou arrependimento, ao ponto dela deixar o cântaro, ó, deixar o cântaro, ir no meio da cidade e falar: verdadeiramente esse homem é profeta. Não é ele o Cristo, não é ele o Messias. Ele falou tudo que eu estou vivendo. Eles deixaram a cidade e foram ter com Jesus. Ei, é momento de deixar o poço. É momento de deixar o cântaro e se achegar aos pés de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Glória a Deus. Eu quero orar pela tua vida. Glória a Deus. E que você fique com essa palavra. Se posicione hoje. Pastor, mas dói, a renúncia dói. Vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai sarar. Use a palavra. Você tem a palavra. Tudo está na palavra. Condicione a palavra todos os dias na tua vida e você vai ver o retorno e o benefício que isso vai te trazer. Posicione-se na vontade de Deus. Mas todo mundo está fazendo, pastor. Você não é todo mundo, né? Isso é um jargão que toda mãe usa. Você não é todo mundo. Você é alguém escolhido por Deus. André Henrique, Deus abençoe em nome de Jesus. Você não é todo mundo. Você é alguém escolhido por Deus. Deus não quer que você e eu ficamos no poço todo dia, irmãos. É a mesma situação, é a mesma coisa. Deus quer que nós sejamos fontes de água viva a jorrar para a vida eterna. Porque a fonte está em Jesus, mas se Ele nos der da sua água e nós quisermos beber da sua água, nós também seremos fonte a jorrar para a vida eterna. Nós também levaremos a salvação, nós recebemos a salvação de Jesus e colocaremos alguém em entender que a salvação pertence a Ele também. Nós seremos canais de bênção. Vamos dizer assim, o cano condutor
os canos que levam a água que Jesus está nos proporcionando. Seja um canal de bênção nesta manhã. Se posiciona, tá? Se coloque no lugar. Os samaritanos, irmãos, eles começaram bem, eles não eram ruins, mas começaram a pecar por causa da divisão das tribos. Começaram a pecar porque não aceitaram mais a palavra. E quando nós não aceitamos a palavra, vai chegar um momento que nós vamos cair da graça. E quando nós cairmos da graça, nós não somos mais reposicionados. Quem cai da fé, irmãos, é reposicionado. Mas a graça, não. Por quê, pastor? Nós não cremos que Deus é Deus, nós começamos a duvidar que Deus existe. Daqui a pouco nós estamos acreditando na teoria do Big Bang, explosão cria coisa. Daqui a pouco nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. E só a palavra nos revela o posicionamento que Deus espera de nós. Só a palavra nos instrui aonde nós temos que estar. Eu quero orar por você. Já é 11h05, senão nós vamos ficar aqui até meio-dia. Ah, meu Deus, Deus é bom, irmãos. Amanhã, 10 horas, nós temos de novo manhã com propósito. Eu quero que você receba esta palavra. Eu quero que você medite nessa palavra. Pastor, eu quero conferir o texto. Vai lá e confira o texto. Deixa o Espírito Santo continuar te ministrando. Deixa o Espírito Santo continuar falando com você. Porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer. Henrique Freitas, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um que participou conosco nesta manhã. Todos os dias, irmãos. De domingo a domingo nós temos manhã com propósito. O dia que eu não conseguir fazer, eu aviso um dia antes, tá? Mas todos os dias, 10 horas, nós temos um encontro marcado, tá? Hoje começou 10h02 porque deu um problema no áudio. Eu tive que correr aqui. Mas Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. E medite que Deus, ele não quer alguém por um momento. Ele quer levar para a eternidade. Você é muito importante para Deus. Você é precioso para Deus. Deus, ele não abre mão de você. Às vezes é nós que abrimos mão de Deus e escolhemos outras coisas. Mas Deus, ele não abre mão de mim e de você. Ele é fiel para cumprir tudo que ele prometeu. E a maior promessa de todos os tempos, irmãos, é a salvação de vida eterna. Medite nisto. Falou que eu tenho o mais importante, Jesus já me deu. É a salvação e eu tenho que tomar posse. Não é outras coisas. Quem é salvo gera sentimento de salvo para outras pessoas. Quem é salvo entende que é só um momento, a luta, a prova, a dificuldade. Mas lá a Bíblia diz que não vai haver choro e nem ranger de dentes. Nós estamos ensaiando aqui num grande coral, toda a igreja de Cristo na terra, para entoarmos lá a adoração, dizendo que ele é santo, 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 santo. Lá reinado não vai valer, porque a Bíblia diz que os anciões arrancam a coroa da sua cabeça e adoram ao Pai. Arrancam a coroa da sua cabeça, jogam no chão e adoram ao Deus Pai. Então imagine só como será isso. Lá o reinado terreno não vai prevalecer. Quem é o Rei da Glória? O Senhor é o Rei da Glória. Abra os portais eternos para o Rei da Glória. É Deus, é Jesus o Rei da Glória. E Ele quer nos dividir. Ele quer dividir conosco essa glória. Porque, irmãos, Ele vai levar nós no seu reinado, no seu reino. Deus não quer que nós tomemos posição. Quando Deus faz, se não fosse eu, né? Em nome de Jesus, nós vamos estar orando a oração pela nossa irmã Vilma, causa na justiça. Ah, Deus abençoe, irmãos. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Quando você tiver um pedido de oração, pode marcar aí, né? Ou deixa lá no Messenger. Pastor, eu quero... Deixa lá no Messenger, no meu Facebook. Nós estaremos orando. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós estamos diante da Tua presença, diante do Teu querer, Pai.
sendo reposicionados pela tua palavra, sendo reposicionados por tudo aquilo que o Senhor tem, Pai. Eu também oro, Senhor Jesus, que toda enfermidade caia por terra, meu Pai. Que todo guilhão da treva, meu Pai, sobre esta vida, meu Pai, venha a ser repreendido em nome de Jesus. Nesta manhã de terça-feira, que o Senhor alcance os teus filhos, Pai. Eu quero profetizar a bênção, eu quero profetizar a vitória, eu quero profetizar grandes coisas sobre esta vida, meu Pai. Mas o mais importante, o essencial, meu Pai, o reposicionamento espiritual, o arrependimento, meu Pai, gerado pela palavra, Senhor, por ouvir a tua voz, meu Pai, nos reposiciona, porque a Bíblia diz: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Pai, que nós possamos ser reposicionados nesta manhã e que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Que toda aliança contrária com deuses pagãos, meu Pai, com feitiçaria, meu Pai, com coisas, Pai, ocultas, venham ser quebradas nesta manhã e nós venhamos desfazer, Senhor. Nós venhamos renunciar, Senhor, meu Pai. Toda paixão, todo desejo da carne, nós venhamos renunciar, Senhor, para santificar-nos diante da tua presença. Ser conosco nesta manhã, eu quero, meu Pai, abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã, que venha a ser um dia de vitória, um dia produtivo, um dia, meu Pai, de conquista espiritual, um dia que o Senhor manifeste o seu poder sobre a vida dele e dela, Pai, e o teu nome venha a ser glorificado em o nome de Jesus. Pai, nós também oramos pelo Júlio, meu Pai, em o nome de Jesus, que o Senhor alcance a vida dele agora, Pai. É um pedido que ele acabou de deixar aqui, Senhor. Pai, então que o Senhor possa alcançar o Júlio agora, meu Pai, operando as tuas maravilhas, as tuas benevolências sobre ele, meu Pai, e todos os dias se apresentando a ele, dizendo, meu Pai, o que ele necessita fazer para alcançar da tua parte. Ser conosco nesta manhã, fica conosco em o nome de Jesus. Deus abençoe, amados irmãos. Vou despedir vocês com a paz do Senhor Jesus, e amanhã nós estamos aqui às 10 horas da manhã, tá bom? Um abraço do pastor Eduardo, saudação da missionária Valéria. Continue orando por nós, que grande é as lutas, né? As afrontas vêm, mas o Senhor tem nos dado vitória, tá bom? Deus abençoe, saudação de paz a todos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado mais uma manhã com propósito, em o nome de Jesus, que também é um culto na tua casa. Deus abençoe em nome de Jesus.